Eu sou a Tawane e hoje iremos falar sobre o agravamento da violência verbal no League of Legends durante a pandemia do Covid-19. Nossa apresentação será dividida em 5 partes, sendo a primeira delas as considerações iniciais, a segunda, a nossa teoria, o League of Legends, seu cenário de violência verbal, a terceira, nossa metodologia, a interpretação como forma de analisar casos de violência, a quarta, a nossa análise e a quinta e última, nossas considerações finais. Então vamos lá. Almejamos dar visibilidade aos indícios de masculinidade tóxica e de misoginia presentes no ato de ofender no League of Legends durante a pandemia do Covid-19 por meio do uso de estratégias de impolidez positiva. Primeiro vamos entender o que é o League of Legends. Ele é um jogo MOBA, muito popular atualmente, sendo seu público-alvo jovens e jovens adultos. Então ele influencia muito os jovens e ele é conhecido por ter um cenário de violência verbal ativo, por ter uma comunidade muito tóxica. Para a gente entender como ocorre esse cenário de violência, principalmente contra as mulheres que jogam, precisamos entender alguns conceitos, sendo o primeiro deles o de face, que é a nossa imagem social. Quando a gente decide fazer o enunciado, a gente está realizando o Face Threatening Act, também chamado de FTA. Quando a gente realiza o FTA, a gente pode escolher por utilizar estratégias de polidez positiva e negativa, mas isso não nos interessa aqui, porque estamos lidando diretamente com ofensas. Então vamos para os antônimos. Impolidez positiva, que é desvalorizar o outro, e impolidez negativa, que é não respeitar o território do outro. Daí, claro, devemos sempre lembrar que nem sempre ofensas são feitas de forma explícita, aí que entram as metapragmáticas, que são as implicitudes do que foi dito. Essa pesquisa ela é etnográfica, portanto é qualitativa, a gente utiliza a interpretação para analisar as mídias, mapear os aspectos ligados à impolidez, sempre respeitando e trazendo, considerando os significados e sentidos criados pelos interlocutores, analisando através ali das metapragmáticas. Então, nossos procedimentos de pesquisa foram a construção do acervo voluntário de mídias, que contenham violência verbal contra as mulheres, seleção de uma dessas mídias, análise de caso dessa mídia selecionada e uma proposta que viabilize um ambiente respeitoso para as mulheres se sentirem confortáveis de jogar. Então vamos para a nossa análise, essa aqui é a nossa mídia, já com os nomes dos jogadores trocados para preservar a identidade deles. Então começamos com o jogador 1, que ao decidir digitar no chat, realiza o Face Threatening Act e ele diz: morri para uma mulher, é isso mesmo, triste. Então logo aí a gente pode notar que existe uma meta pragmática de machismo vindo daquela antiga história de que mulheres têm habilidades inferiores às dos homens em videogames e por isso é muito ruim para um homem perder para uma mulher. Então a jogadora 12 responde: sou empoderada. E aí a gente tem dois sentidos, que ela pode estar utilizando como uma ironia, porque devido à popularização do movimento feminista, as pessoas que vão contra esse movimento utilizam palavras como empoderada de forma chacota, ou ela realmente se sente empoderada por estar ali jogando. E o jogador 1 responde: fica empoderada lá na cozinha lavando os pratos da janta. Então a gente vê que ele fez essa segunda análise do termo empoderada, não gostou, ele acha, ele mostra aí com sua meta pragmática que o lugar da mulher é lavando os pratos e não jogando. Então a jogadora 2 responde: vai você que joga mal. Então, tendo já a sua face ferida, ela responde com impolidez positiva também, dizendo que o lugar dele não é ali, que ele tem que sair e fazer outra coisa, porque ele também joga mal. E o jogador 1 responde: quando você virar homem, a sua opinião vai importar para algo. Por enquanto, só importa para fazer lista de compras, confirmando essa meta pragmática machista de masculinidade tóxica. Então, o que a gente constata é que a violência verbal no LoL se configura a partir de enunciados que desvalorizam e insultam a imagem social do outro. E quanto ao agravamento durante a pandemia, é um jogo muito popular. E esses casos de violência verbal já aconteciam antes com certa frequência. Com a pandemia, muitas pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, jogar mais e, claro, houve a necessidade de substituir a interação face a face com a interação online. Então, algo que já acontecia se tornou frequente. Então, a gente tem um agravamento nesse cenário de violência. E, para finalizar, esperamos que este trabalho inspire a se repensar as punições que são aplicadas para os jogadores, porque são brandas e não param esse tipo de comportamento e que seja possível implementar políticas que busquem a criação de um ambiente mais saudável e seguro para as jogadoras, como um espaço dentro do jogo onde somente mulheres possam jogar, se apoiar e se incentivar.
Muito obrigada pela atenção.